Sabe, a inteligência artificial de hoje é como uma estudante que só aprende lendo livros. Livros que nós escrevemos para ela. Mas e se ela pudesse largar os livros e aprender na prática, no mundo real? É exatamente sobre isso que vamos conversar. A busca por uma IA que aprende não com nossos dados, mas com a própria experiência. Então, a pergunta que não quer calar é: como uma IA pode aprender do jeito que a gente aprende? Sabe, na base da tentativa, do erro, daquela parada para refletir, só que sem precisar de um professor humano o tempo todo ali do lado. Olha, hoje a IA vive meio que num dilema, presa entre duas eras. De um lado, a era dos dados humanos, onde ela basicamente só imita o que a gente mostra. Funciona, mas o problema é que ela trava quando aparece algo novo. Do outro lado, está o futuro que todo mundo quer, a era da experiência, onde a IA aprende. Bem, fazendo. É o grande objetivo, só que colocar isso para funcionar no mundo real é um desafio gigantesco. Para a gente entender bem esse problema, vamos pensar numa analogia. Imagina aprender a dirigir só lendo o manual do carro. Não rola, né? Falta prática. Isso é aprender só com dados de especialistas. Agora, o outro jeito, o aprendizado por experiência tradicional, seria como fazer uma viagem de 1000 quilômetros e só no final receber uma nota, tipo um 7. E aí? E todos os erros e acertos no meio do caminho? Esse aprendizado do percurso é o que está faltando. É esse meio do caminho que os pesquisadores estão tentando preencher. Beleza, então para a gente ver como a ciência está tentando resolver isso, nosso papo de hoje vai seguir 5 pontos principais. Primeiro, o problema central de aprendizado da IA. Depois, vamos conhecer uma ponte para isso, a tal da experiência inicial. Na sequência, uma linguagem totalmente nova para a IA. Aí, vamos ver como pensar de forma mais inteligente é melhor que só treinar. E no final, a gente amarra tudo num roteiro para essa IA que aprende sozinha. Então, vamos começar pelo problema central. A IA está numa sinuca de bico, basicamente. Se ela só imita, não sabe lidar com o inesperado. Por outro lado, o aprendizado por recompensa também não é prático. Pensa bem, o mundo real não fica dando um joinha a cada pequena coisa certa que a gente faz, né? E é aí que entra uma solução bem engenhosa. Uma espécie de ponte prática para ligar esses dois mundos. É o que estão chamando de paradigma da experiência inicial. A ideia aqui é a IA aprender com as consequências do que ela mesma faz, mesmo que não tenha uma recompensa óbvia ali na hora. A sacada até que simples na teoria. A IA aprende com os resultados que ela mesma cria. Imagina um robô tentando empilhar blocos. Ele tenta, faz um movimento, o bloco caiu, opa, lição aprendida. Ficou no lugar? Lição aprendida também. Ele usa o resultado, seja qual for, como uma aula. É basicamente uma autossupervisão, sabe? Aprender na marra com a própria experiência. Ok, dentro dessa ideia tem duas estratégias. A primeira é a tal da modelagem de mundo implícita. A IA olha o que um especialista faria, mas aí ela pensa: e se eu fizesse diferente? Ela propõe uma ação alternativa, vê o que acontece no ambiente e, aqui está o pulo do gato, ela aprende a prever o que aconteceria se fosse. Com isso, ela começa a entender as regras do jogo por conta própria. A segunda estratégia é a autorreflexão, que é genial. Aqui, a IA faz sua jogada e depois compara com o que um especialista teria feito. Ela olha os dois resultados e gera uma explicação tipo: ah, a jogada do especialista foi melhor por causa disso. O mais incrível é que ela aprende com essa crítica que ela mesma criou. É como ter um técnico interno refinando o próprio raciocínio. E olha, os resultados disso são realmente impressionantes. A primeira barra é o método tradicional, o ponto de partida. Agora, olha as outras duas. São os modelos que usaram a experiência inicial. Eles não só começam num nível muito mais alto, como no final o desempenho deles é, uau, muito superior. O resumo da ópera é: ter essa fase de aprender com os próprios erros antes de ir para a prova final faz uma diferença absurda. Certo. Aprender com a experiência é uma parte importantíssima da solução. Mas e se a gente, em vez de só mudar como a IA aprende, mudasse a própria linguagem com que ela é construída? É aqui que a gente entra na união de dois mundos que pareciam separados, redes neurais e lógica simbólica. Tem uma frase do pesquisador Pedro Domingos que é perfeita para isso. Uma boa notação é metade da batalha. É isso, sabe? A linguagem que a gente usa define como a gente pensa sobre um problema. E a falta de uma linguagem que unisse tudo no mundo da IA sempre foi um grande obstáculo. E é aqui que entra a ideia central e meio maluca da lógica tensorial. Presta atenção nisso. Ela mostra que uma regra de lógica, uma coisa bem humana, tipo um avô é o pai de um pai, é matematicamente a mesma coisa que uma operação com tensores.
Pensa em tensores como planilhas de dados, só que com várias dimensões. No fundo, tanto a regra lógica quanto a conta matemática estão fazendo a mesmíssima coisa. Essa é a ponte que faltava entre o raciocínio simbólico e a matemática pura das redes neurais. E por que essa unificação é tão poderosa? Primeiro, porque ela finalmente permite um raciocínio lógico, de verdade. Segundo, ela traz transparência. A gente consegue olhar os cálculos e entender o que está acontecendo. E talvez o mais fascinante de tudo, ela cria uma espécie de botão de volume que permite ajustar o raciocínio. A gente pode ir da lógica pura para uma analogia mais flexível. Isso é uma arma poderosa para combater as famosas alucinações da IA. Beleza, agora vamos mudar um pouco o foco. Falamos muito de treinamento, né? Mas a inovação não está só aí. Ela está também no momento da decisão. Na hora do vamos ver, o que a gente chama de inferência. A questão é, como os modelos pensam na hora de agir? O exemplo fantástico disso vem da Sakana AI. A abordagem deles é totalmente inspirada na natureza. Por exemplo, em vez de gastar uma fortuna treinando um modelo gigante do zero, eles pegam modelos que já existem e usam uma fusão evolutiva. Eles combinam as melhores partes de cada um para criar um novo, mais poderoso. E na hora de tomar decisão, eles usam inteligência coletiva, um grupo de modelos trabalhando junto para achar a melhor resposta. Bem legal, né? Ok, a gente viu bastante coisa, né? Aprendizado por experiência, uma linguagem nova, jeitos mais inteligentes de pensar. Agora é hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Como tudo isso se conecta para a gente finalmente ter um mapa para uma IA que aprende sozinha? Esse roteiro, na verdade, é um ciclo. Primeiro, o agente age e gera sua própria experiência. 2. Ele transforma essa experiência em lições, usando modelagem de mundo e autorreflexão. 3. Na hora de agir de novo, ele usa estratégias mais espertas. 4. Se aparecer uma recompensa, ótimo, ele usa para refinar o conhecimento. E sustentando tudo isso como base, está o raciocínio confiável, como a lógica tensorial, para garantir que tudo seja transparente e faça sentido. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: não existe uma bala de prata. A IA que realmente aprende sozinha não vai surgir de uma única descoberta genial. Ela vai nascer, na verdade, de um ciclo contínuo de agir, refletir sobre a ação e raciocinar para agir melhor da próxima vez. É uma abordagem que cobre todo o processo de aprendizado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Conforme a IA começa essa transição, saindo de aprender só com os nossos dados e passando a aprender com a própria experiência, que novas capacidades, talvez até inimagináveis, vão surgir? E, por outro lado, que desafios gigantescos isso vai trazer? Uma coisa é certa, o futuro da IA está sendo escrito agora, e não em bases de dados paradas, mas sim na própria ação. Valeu por acompanhar essa análise.